Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Lázaro da Lacoste Contabilidade, uma empresa contábil online com atendimento em todo o país. É, Hoje nós vamos falar das atividades de engenharia civil e administrador de obras, PJ, né? Aí nós vamos falar de itens como abertura de CNPJ, impostos, aposentadoria, as regras gerais. Beleza? Espero que o vídeo possa ajudar aí. Então, turma, hoje em dia está cada vez mais comum a contratação do PJ, né? Uma alternativa à CLT. Na verdade, aos olhos da lei, existe um negócio que chama vínculo empregatício, né? Ou seja, sempre que é mediante horário, salário, subordinação, pessoalidade. O certo mesmo é ser CLT, né? Mas na prática, né? As empresas estão usando muito esse modo de contratação e o judiciário também está cada vez mais flexível com isso. Ou seja, se ambas as partes lá, né, fizer o acordo, tiver tudo certo, dificilmente o Ministério do Trabalho vai encher o saco aí de um dos dois, né? E mesmo se o contratante, né, se levar na justiça, digamos assim, a depender do juiz, talvez não, geralmente não é algo, é algo que no uso e costume está bem solidificado, né? Ou seja, o PJ é uma realidade. Beleza? E a ideia do vídeo é falar sobre isso, né? CLT não. CLT é contratado lá, tem a contratação, né? Quem já trabalhou de carteira assinada, você sabe como é que é. Agora o PJ às vezes é uma novidade, né? Pois bem, geralmente quando eu vou fazer um vídeo, eu gosto de falar de uma atividade por vez. Mas nesse aqui eu optei por falar das duas, que tem um detalhe importante. O que que acontece? Para você ser o responsável técnico pela obra, você obrigatoriamente tem que ser engenheiro civil, formado lá, né, ter o crédito tudo certinho. Agora, o administrador de obras, não necessariamente você precisa ser um engenheiro. Porém, na prática, o que se observa é que os contratantes, né, as construtoras lá, eles acabam contratando o engenheiro civil para ser o administrador da obra, né? Então, o que vai determinar a ocasião do faturamento é a essência do contrato. Você foi contratado para fazer o quê? Se você foi contratado para ser o administrador de obra, né, então, naturalmente, o faturamento vai ter que ser como administrador de obra. Se você foi contratado para ser engenheiro civil, naturalmente, engenheiro civil. Se você foi contratado para ser os dois, né, aí eu penso que um vai ter que se sobrepor ao outro. Nesse caso aqui, eu penso que no faturamento vai ter que ser a nota de engenharia, né? E isso vai ter consequências na parte tributária que nós vamos falar mais para frente. Pois bem, naturalmente vocês vão precisar ter um CNPJ, né? Aí quando vai abrir o CNPJ tem que definir três coisas: atividade, tipo jurídico e o regime tributário. A atividade é essa que eu vou mostrar aqui para vocês, que é o KNAI. Sempre que vai abrir o CNPJ, tem que definir o KNAI, e o KNAI tem que ser naturalmente o KNAI apropriado, né? Quem cuida disso é o IBGE, e no caso da engenharia vai ser esse aqui, né? Já no administrador de obras, vai ser esse aqui. Na dúvida, coloca os dois, né? Ou então, se você tem certeza que você só presta um tipo de serviço, aí não precisa ficar colocando KNAI à toa, não. Coloca o que você vai fazer lá. Então, esses dois aí. Legal? Uma outra questão importante também é definir o tipo jurídico, né? Considerando que geralmente é um único dono, né? O modelo mais utilizado hoje em dia é a sociedade limitada unipessoal. Beleza? E também, por último, o tipo tributário. A primeira opção que tem no Brasil é o MEI, só que o MEI não é toda atividade que pode ser MEI, aquelas duas que a gente viu não pode ser, então não vou nem falar. Não podendo ser MEI, aí a próxima modalidade que tem é a microempresa. Aí a microempresa é totalmente diferente, né? Por exemplo, vocês vão gastar uns R$ 500 para abrir, né? Isso são taxas que vai para a prefeitura, para o governo. O CREA também vai querer lá a taxa de abertura, deve ficar uns R$ 500 e a anuidade da empresa, né? Ou seja, se você for engenheiro, né? Além da taxa lá do CREA na pessoa física, vai ter na PJ também. Regra geral, às vezes dá um desconto, uma isenção, beleza? Vocês vão precisar ter contador, sistema de contabilidade. No Brasil, toda pessoa jurídica de direito privado tem que ter contador, exceto o MEI, né? E o que que o contador faz? Além da abertura, né, do licenciamento nos órgãos públicos lá que tem que fazer, aí ele ajuda na emissão de nota, na apuração de impostos, né, na entrega de declarações para o governo, caso você tiver um empregado, o contador cuida da folha de pagamento também, né, e da contabilidade. O que é contabilidade? Contabilidade é pegar tudo ali que vocês ganham, né, o faturamento, algumas despesas, possíveis despesas que vocês possam ter, e apurar o resultado.
Se positivo, lucro. Se negativo, prejuízo. Se positivo, lucro, né, vai parar lá na declaração de imposto de renda, pessoa física, aí fica tudo redondinho, tudo certinho, né, sem chance de ser fiscalizado, né, consegue comprovar a renda, se aposentar, tudo certinho. Beleza? Vamos falar um pouco agora da parte financeira e tributária, para vocês verem na prática aí como é que funciona. Isso aqui é um exemplo que eu preparei, né? Aí eu coloquei, deixa eu apagar isso aqui. Aí eu coloquei engenheiro civil e administrador de obras, né? Aí eu coloquei pessoa física, eu coloquei aqui só para a gente comparar mesmo, né? A questão tributária, né? E coloquei o Simples Nacional, né? O Simples Nacional, como o próprio nome sugere, ele é mais simples e tende a ser mais barato. Tem outros também, né? Lucro presumido, lucro real, mas dificilmente no cenário que eu montei aqui, que eu imaginei, que é a grande maioria dos casos, esses outros dois ficariam melhor do que o Simples Nacional. E da linha 10 à linha 13 eu calculei os impostos, né? O intuito do vídeo não é ensinar a calcular imposto, então eu só calculei e joguei para vocês. Então observe que, no caso do engenheiro, o Simples Nacional anexo 3 ficou mais barato, né? Olha para vocês verem. Na pessoa física ficaria 3,9. No Simples Nacional, anexo 3 ficou 1,5. No anexo 5 ficou 2,4. Já no administrador de obras também abri o, a empresa, né? No Simples Nacional ficou bem mais barato. E qual é a diferença do engenheiro civil para o administrador? Como eu falei, o que vai determinar, isso aqui não é opcional, não. O que vai determinar é a essência do contrato. Você foi contratado para quê? Administrador de obras, esse aqui. Engenheiro civil, esse aqui. Ah, você vai ser tanto administrador quanto engenheiro. Qual que eu escolho? O engenheiro civil, eu penso que isso se sobrepõe, né? Só que observe aqui que na engenharia civil eu coloquei anexo 3 e anexo 5. Isso aqui é um planejamento tributário, nós estamos comparando, né, para ver qual que é o mais barato, né? Naturalmente, a lei permitindo, o melhor jeito é sempre mais barato, né? Ninguém quer pagar imposto à toa. Então, a lei que trata do Simples Nacional, ela determina que a engenharia ela fica sujeito ao que a gente chama de fato R. O que é fato R? Fato R é a relação entre a folha de pagamento com o faturamento. E essa relação tem que ser acima de 28%, né? Abaixo disso, aí tem que ir para o anexo 5. Só que o anexo 5 ela é mais caro, igual a gente está vendo aqui, né? No administrador de obras não precisa fazer esse teste. Por que que não precisa? Porque a lei que determina lá fala que não precisa, né? É só a engenharia que tem que fazer esse negócio, né? E, Lázaro, mas eu não tenho empregado, como é que se faz? Quando a pessoa, o dono da empresa, ele fica sujeito, o dono da empresa tem direito a duas retiradas, né? O lucro e o prolabore. O prolabore, ele é juridicamente semelhante ao salário, né? Quando a pessoa é empregada, chama-se salário. Quando a pessoa é própria dona, chama-se prolabore. Só que sobre o prolabore também vai ter os impostos, né? Aí tem que se fazer o que eu fiz aqui, fazer um planejamento, fazer um cálculo estimado, né? Aí, dependendo da situação, né? E o que vai demonstrar isso é o cálculo, naturalmente. Aí se escolhe o mais barato. Nesse caso aqui, abriu o, o CNPJ e determinar o Prolabore de modo que fique acima dos 28% para poder ficar dentro lá do anexo 3 que é o mais barato. Ficou interessante, né? E também o Prolabore ele influencia nos benefícios previdenciários, né? Aposentadoria, auxílio acidente, auxílio doença, salário maternidade, né? Ou seja, quanto maior o valor que você pagava, o maior vai ser os impostos, porém, regra geral, a Previdência calcula os benefícios em cima da média que você calculou, né? É, no anexo 5 e no administrador de obras, como não tem essa questão, essa questão do fator R, né? Aí eu coloquei um salário mínimo, né? Mas isso é livre, né? O governo trabalha com o conceito de piso e teto, né? Aí, para fins desse exemplo, eu coloquei o piso, né? Mas, na prática, se você recolher sobre o piso, né? Os benefícios previdenciários tendem a ser menores. Porém, os impostos também que você vai pagar é menor.
Beleza? Bom, aí o faturamento, né, como eu falei, reforçando lá, qual que eu escolho, engenharia civil, administrador de obras. Vai depender do contrato, do acordo que você fez lá com o contratante. Aqui o faturamento, né, que emite a notinha, não vou entrar nisso, que, como eu falei, vocês vão precisar ter contador, né, é a contabilidade que ajuda nisso aí. Beleza? É, bom, turma, no que se refere ao tema do vídeo, né, engenharia civil, administrador de obras, esses foram os principais pontos que eu quis trazer aqui. Aí eu vou ficando por aqui, quem tiver chegado até aqui, tiver gostado, aquele like, se inscreve no canal e precisando também. Beleza? Até a próxima. Tchau.